dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo aí, seja muito bem-vinda à nossa 19ª live, dia 9 de fevereiro aí, construindo uma jornada extraordinária, construindo uma loja de milhões aqui com você. Bom, deixa eu dar um bom dia pra minha turma. Bom dia, Ju! Bom dia, Taina, me corrige, tá? Se eu tiver errado. Bom dia, seja bem-vinda. Muito feliz aqui. Bora! Hoje o tema tá demais. Ieda, bom dia. Cati, bom dia, querida. Bom ver você aqui. Nosso dia hoje tá incrível, muito conteúdo rico pra você. Bom dia, Áurea. Bora que bora. Vou pedir um convite especial pra você. Vou te fazer um pedido, tá? Pega esse aviãozinho aqui, ó. Dispara para os gerentes, grandes líderes, dono de empresa, RH, quem você tiver, e chama para essa live que está demais hoje. Eu vou te entregar um conteúdo riquíssimo. Prepara papel e caneta aí, eu vou dando bom dia para as pessoas aqui. Bom dia, Lu. Bom dia. Ju, Lu, compartilha aí. Bom dia, Áurea. Compartilha com seus gerentes que deve estar tudo dormindo. Fala, acorda. Bora que tem conteúdo do Patrick. Bora! Bom dia, Pri, bom dia! Bom dia! Vamos lá, pessoal, seguinte. Como vocês já estão acostumados, nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã, trazendo para você pontos cegos que podem levar o seu negócio pro buraco. Para quem está aqui pela primeira vez, acredito que poucas pessoas, meu nome é Patrick Salomão, sou consultor de negócios da empresa PS Varejo. Nossa missão é estruturar um processo de vendas aí no seu negócio, tá? Então, aqui a gente traz conteúdo todos os dias com você, falando sobre cultura, falando sobre vendas, falando sobre gestão, falando sobre liderança. Nós estamos na 19ª live deste 2023, tá? Para te ajudar. O conteúdo aqui que a gente está trazendo é um conteúdo muito rico. Então, não venha só para participar. Às vezes você está no carro, às vezes você vai assistir essa live depois. Muitas pessoas entraram no nosso grupo Loja de Milhões, está bombando já. Então, se você ainda não está fazendo parte desse grupo, corre lá na bio, clica lá, entra lá no grupo Loja de Milhões. Todas as lives a gente já vai disponibilizar para vocês a partir de hoje, tudo que nós vivenciamos aí nos últimos dias, tá? São 19 lives, vai maratonar aí com tanto conteúdo rico para poder te ajudar a ter uma loja de milhões e principalmente evitar pontos cegos que podem levar o teu negócio pro buraco. Ok? Para quem tá chegando agora, ontem nós falamos sobre gestão baseada em valores. Quem estava ontem aí anotou muita coisa, fala eu. Conta pra mim, quem que estava aqui ontem e preencheu, anotou muitas informações? Escreve eu aí, só pra saber quem estava. Hoje nós vamos falar sobre como contratar bem no varejo. Eis um grande desafio, hein? O varejo está desafiador. O varejo, eu tenho falado em outras lives sobre a mão de obra desqualificada, os desafios que você tem de recrutar, de selecionar. Tá fácil você perder pessoas boas, talentos, e tá difícil repor esse talento. Nós falamos muito sobre isso em outras lives. Amanhã eu vou ter o prazer, a honra de falar com a Tatiana, uma psicóloga organizacional, headhunter, especialista em recrutamento e seleção, vai trazer dicas para você, o que mudou, o que tá pegando agora, o que ela tá fazendo de diferente para atrair, para reter as pessoas aí no processo seletivo, tá? Então não perca amanhã também pra gente encerrar essa semana com chave de ouro, tá? Pergunta de $1 milhão. Quem aqui tomou a decisão já de fazer um 2023 extraordinário? Escreve eu aí. Escreve eu. Quero ver quem tá comprometido, quem tá engajado. Ontem nós demos uma tarefa. Juliana e a Priscila falou que ia fazer. Lembra que vocês se comprometeram? De dar um feedback, de elogiar alguém no seu time? De você reconhecer o teu time? Quem que conseguiu colocar isso em prática? A Lu também falou que ia fazer. A Aura estava. Vocês conseguiram? Qual foi o impacto
desse feedback, desse reconhecimento com o teu time? Foi gratificante? Me conta aí se você puder. Enquanto eu vou falando aqui de outros pontos. Pessoal, é o seguinte, essa semana nós estamos batendo em um ponto cego. Bom dia, Jô. Nós estamos batendo em um ponto cego muito importante de qualquer negócio, né? Essa semana nós estamos dando atenção triplicada aqui sobre cultura. Cultura, tá? Por que nós estamos batendo nesta tecla chamada cultura? Porque a cultura, ela é responsável pelo porquê, pelo como e pela forma de uma empresa existir. Ok? Ela é responsável por isso. E cultura define os comportamentos e as posturas que uma empresa preza. E além disso, ela orienta os passos que são e os que serão tomados, ok? A gente está batendo muito na palavra cultura aqui. Áurea, sentiram valorizados com orgulho de fazer parte do time. Você é show, Áurea. Você sabe que esse é teu grande papel e você faz isso muito, muito bem. A pessoa estava de folga ontem, farei hoje e te conto. Combinado, hein? Vou te cobrar. Esse é o grande desafio. Reconhecer alguém, parabenizar, reconhecer em público. Nós falamos sobre isso ontem. Por isso que eu fiz uma pergunta, você que está entrando aqui agora, as pessoas estão comentando aqui, tá? Então a cultura, ela define os comportamentos e a postura que uma empresa preza, tá? Além de orientar os passos que são e os que serão tomados. Combinado? Sim, foi um reconhecimento por fazer uma tarefa na loja que foi delegada em uma semana e está sendo executada com excelência. Parabéns, Priscila. Tá? Você que está me acompanhando aqui nessa imersão, nessas lives, vamos dizer assim, você já entendeu a importância da cultura organizacional, tá? Você já entendeu. Patrick, eu já entendi. E hoje eu vou falar sobre algumas estratégias, existem várias, tá? Em uma live só apenas, não dá para te trazer tudo de como te ajudar a contratar melhor no varejo, mas prepara aí na sua agenda do grande líder que a entrega do conteúdo de hoje vai ser brutal. Vai ser muito, muito densa. Eu vou te ajudar a estruturar esse processo seletivo para você. Ok? Bora comigo? Eu quero começar falando primeiro que eu conheço muitos donos de lojas que não sabem entrevistar. Não sabem entrevistar. Alguns se interessam em aprender. Alguns se interessam em aprender. Já outros acham que não precisa. Ah não, eu não preciso, não, vou perder tempo. Aí eu vou colocando qualquer um dentro da minha empresa. Qualquer um que chegar, que se eu precisar, piscou os olhos, está contratado. Sem qualquer estratégia, sem qualquer processo. E o final disso tudo você já sabe. Caixão em vela preta. Um caminhão de dinheiro indo embora em rescisões no final do ano. E se eu fosse você, que não tem tanta afinidade com o tema de hoje, anota tudo. Para depois você comer com farinha, arroz e feijão. Nós estamos falando do portão de entrada da sua empresa. Ok? Estamos falando que quem contrata bem, vende bem. Quem contrata mal, vende mal. Simples assim. Tá? Você está com dificuldade de contratar pessoas certas aí na sua loja, no seu negócio? Todos os seus problemas, ele passa por 4 etapas. Ele passa primeiro pelo processo da estratégia, problema de estratégia. Ele passa pelo problema de processos, sua empresa não tem processos. Ele passa pelo problema de pessoas. E ele passa pelo problema de tecnologia. Ele passa por esses problemas. Quando eu falo em estratégias, eu estou falando que estratégia sem entendimento da estratégia do negócio é impossível. Impossível você definir a vaga, e muito menos o perfil da pessoa que precisa ser contratada. Se você tem problema aí no processos, sem o desenho dos processos que você tem na sua loja, se você não tiver, por isso que você está aqui hoje, você anotar, que eu vou te entregar um processo, isso vai diminuir, você vai diminuir os seus erros
na sua descrição da vaga. Você como gestor que não tem clareza da sua operação, ele vai contratar qualquer pessoa. Ele pode contratar uma pessoa lá para o administrativo, para o administrativo, mas coloca na área de vendas. Isso acontece muito no varejo. E essa pessoa vai durar o quê? Pouco tempo na sua empresa. E olha o dinheiro indo embora. Se você... Terceiro ponto, a tecnologia. Gente, hoje assim, tem muitos RPs, muita tecnologia no mercado. Barata, não é cara. Cara e barato é questão de percepção de valor. Se você tem processos hoje, né, que tem a tecnologia que ajuda você, é fundamental para que o seu negócio evolua na direção certa, com estratégia. Isso vai te ajudar muito. Porque é o seguinte, se eu contrato com base no meu feeling, se eu acordo bem hoje, se eu jogo bola como o André aí joga bola, a probabilidade da gente ter uma conexão na largada já é muito grande. E a probabilidade dele me contratar é maior ainda. Porque nós tivemos já uma conexão por esporte. Agora, se hoje eu não tô legal, meu crivo vai ser um pouquinho maior. Vou estar um pouquinho mais chato. Então tudo é feeling. E quando se usa tecnologia, não tem feeling. Existe cultura alinhada a um processo e aí dá match. Por isso que a Bruna falou muito sobre isso. Match. E por último, pessoas, você precisa ter clareza em relação à cultura da sua empresa. Para mim, aqui é uma palavra-chave para um processo seletivo bem sucedido. Se o seu negócio é familiar, se vocês respeitam muito a hierarquia, isso é cultura. Os processos são bem estruturados. Não sei como você enxerga a importância da inovação na sua empresa. Vocês são muito focados em resultado, focado na venda? A Bruna falou sobre isso, né? Nós somos uma empresa de performance. Queremos pessoas que entregam resultado. Tudo passa pela cultura. E contratar uma pessoa fora da sua cultura é um erro mais comum que eu vejo acontecendo por onde eu ando, por onde eu passo no varejo. Então, retomando sobre as etapas que eu quero entregar para vocês, elas costumam formar uma jornada de recrutamento e seleção. E quando você estrutura essas etapas em um funil, anota essa palavra, funil de contratações, pensa no funil de contratações, o processo de contratação pode ser muito mais ágil e mais assertivo para você. Tá? Quem aqui de vocês, na sua empresa, possui um funil de contratação estruturado? Aí na sua loja, na sua empresa, escreva aqui, Patrick, eu tenho. E quem não tiver, Patrick, eu não tenho um funil de contratação. Porque eu vou abordar com vocês aqui 3 pontos. Tá? 3 pontos importantes. Porque se você não tiver estruturado aí na sua loja ou na sua empresa, não adianta falar em experiência do candidato. Não adianta falar quais são os papéis e responsabilidades do RH. Não adianta falar qual que é a responsabilidade do gestor, do supervisor. Não adianta falar em inclusão e diversidade. Não adianta falar em marca empregadora para você. Porque você não tem o básico. E outros pontos, né, que podem ser relacionados aí a esse tema também, tá? Na última NRF, boa Nelson, na última NRF, o maior evento do varejo do mundo, que aconteceu agora em Nova York, onde muitos líderes de grandes empresas se reúnem anualmente para discutir sobre tendências para o varejo. E eles falaram sobre algo muito importante, todos, unânime, se você está assistindo o pós-NRF aí também, você está vendo isso. Eles falaram, fazer o arroz com feijão bem feito. Não inventa roda, vamos fazer o arroz com feijão bem feito. E esse é o meu conselho para você aqui. Dentro do tema, seja qual tema for, faça o arroz com feijão bem feito. Hoje as pessoas não falam nem português direito, já querem falar inglês. Então assim, calma, faz o arrozinho com feijão que você vai entregar o resultado. Eu acredito ter, pois desenho as competências que busco e levo muito em consideração o comportamento. Legal. Fábio, vem comigo aqui que você vai... Muitos aprendizados aqui pra você. Tá? Eu quero que você tome nota 3 pontos que vamos explorar aqui nessa live. Primeiro ponto, funil de contratação. Segundo ponto, processo ideal na sua contratação. E terceiro, como selecionar os melhores talentos.
Vou te entregar um conteúdo denso, rápido, objetivo, que são as nossas lives aqui, tá? Primeiro ponto, vamos falar da construção aqui do seu funil de contratação, tá? Nós vamos dividir ele aqui em 5 etapas, dentro dessas fases de contratação. Vamos lá, bora lá. Primeira fase, anota aí, fase da descoberta. Depois eu vou falar de cada um, fase da descoberta. Segunda fase, fase de interesse. Fase de interesse. Terceira fase, fase de triagem. Pensa no funil, tá? Descoberta da sua marca, interesse, triagem. O quarto, entrevista. E o quinto, você envia a proposta para o candidato. Então deixa eu falar um pouquinho dessa descoberta. Aqui temos um grande desafio já na largada, tá? Ou seja, quem é a sua marca, quem é a sua empresa na fila do pão? Qual a força da sua marca no mercado? O volume de pessoas que conhece a sua empresa vai alterar para mais ou para menos só aqui na largada. E nessa fase de descoberta, aqui você vai saber quais são as pessoas que conhecem a sua marca, que se adequam ao perfil da sua marca, e aquelas que não se adequam ao perfil da sua empresa. Vocês estão vendo um movimento aí no Instagram, já principalmente pós-pandemia, de grupos, empresas criando perfis no Instagram para mostrar os bastidores da sua empresa, na parte de reconhecimento, na parte de motivacionais, na parte de endomarketing, premiação. Vocês estão vendo esse movimento? Sabe para que serve isso? Para mostrar para o mercado: ei, aqui nós somos diferentes. Ei, aqui a gente tem desenvolvimento de pessoas. Ei, aqui tem premiações. Ei, aqui o funcionário é feliz. Para se destacar na hora da descoberta, as pessoas falam: nossa, lá na empresa do Marcos tem um monte de premiação, aqui não tem nada. Lá eles treinam funcionário, aqui não treina. Serve para isso, para você se destacar de alguma forma do mercado. Porque, querendo ou não, os outros vendedores são amigos dos seus vendedores, mas não trabalham em outra empresa, estão te acompanhando, eles estão seguindo o meu amigo que trabalha na sua empresa, e eles começam: rapaz, olha que bacana essa empresa. Uau, quero trabalhar lá também. Aí abre uma vaga, opa, tá preenchida. Por isso que eu falo que a fase da descoberta, quem é você na fila do pão? Quem é a sua marca? Sua marca é conhecida? Se não é, você tem que mostrar isso para o mercado. Segunda etapa, fase de interesse. Uma parte dessas pessoas que conhece a sua marca, que se identificou, vai mostrar interesse pela fazer parte desse processo. Algumas pessoas vão querer fazer parte do seu time. E que de fato se aplicam às vagas ofertadas aí do seu negócio. Então as pessoas vão demonstrar um pouco, um foco, né, claro, ou pelo menos curiosidade em fazer parte da sua empresa. Estão entendendo o funil primeiro? Você precisa entender isso primeiro. A terceira etapa depois é a fase da triagem. Aqui está um gargalo gigante que eu vou mostrar para vocês depois. Nessa fase de triagem, um grupo de pessoas se seduz ainda mais, né, dentro da sua metodologia. Nessa fase de triagem varia de empresa para empresa, tá? Vou só falar um pouco aqui. E aí você tem que fazer um processo estruturado para ninguém usar feeling aqui. Sem achismo. Ah, eu gostei dessa, com base no quê? Tá? Precisa ser algo muito técnico e não usar o empírico, aquilo que eu acho, que eu deixo de achar. Está alinhado com a minha cultura ou não? Vou dar um exemplo, fase de triagem, depois eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Você usa scores, pontuações. Se você não detalhar o perfil da sua vaga, aqui tem que falar inglês. Você olha o currículo, não tem inglês, você já descarta. Ah, mas é bom, já descarta. Empresas são assim, tá? Só para te dar um norte. Quarta etapa, aí você chama para entrevista, essa fase de entrevista decisiva, né, dentro do seu funil. É nela que você encontra as maiores dificuldades, porque não adianta ter esse processo até aqui, por exemplo, Fábio, e chegar aqui embaixo na entrevista e eu não sei entrevistar.
vai por água abaixo todas as outras fases anteriores, tá? E tendo todo esse funilzinho aqui, pessoal, vai te poupar tempo na entrevista. Você vai ter poucas e boas entrevistas a serem realizadas. E a última fase é a fase da proposta, né? É o momento de sabermos quem são os candidatos, que estão realmente disputados por outras empresas. Aqui eu vou saber se a pessoa está participando de um outro processo seletivo, se seus candidatos precisam ser convencidos de que a sua empresa é o melhor lugar para elas. Aqui é importante você saber elaborar propostas que sejam, né, alinhadas com a cultura e com o candidato para fazer parte do seu time. E eu reforço aqui para você que a cultura e os objetivos da empresa devem ser levados em conta na proposta. Deu para entender essa primeira parte do funil? Agora que você já começou a desenhar uma estrutura de um funil, como é que funciona o funil? Talvez você esteja se perguntando, tá bom, Patrick, e aí, quais são as estratégias que eu posso adotar para cada etapa do meu processo? Uma vez que você já estruturou esse funil de contratação, agora você precisa definir o que? As estratégias. O que vai ser usada em cada etapa. E é nesse ponto aqui que você precisa se atentar a, primeiro, como é que eu posso impulsionar o interesse e acelerar o número de pessoas que se inscrevem para a minha vaga, para as vagas que eu estou anunciando. Primeiro ponto que você tem que refletir. Segundo ponto que você tem que refletir é o seguinte: quais são as principais ferramentas para identificar as pessoas certas para a próxima etapa aí na sua loja, no seu negócio? E terceiro ponto que eu vou te convidar a refletir é como posso ganhar mais assertividade na hora da entrevista. E outro ponto importante aqui também é você definir as estratégias para contratação junto com o RH. Se você, o RH eu chamo área de gente, né? Caso você tenha esse privilégio aí disponível para você, alinhar com o RH. Mas quem contrata é o gestor, não é o RH. Deixar bem claro isso para você. Não tem hora certa para contratar, pessoal. Toda hora é hora. Você nunca saberá quando um talento vai bater na porta da sua empresa. Independente se o seu quadro está aberto ou está fechado, sempre tem vagas para os talentos. Coloca para dentro, depois você vê o que você faz. Porque talvez você não tenha uma segunda oportunidade para bater na sua porta. Combinado? Então, algumas perguntas que você tem que se fazer também, que são fundamentais, que é o seguinte: qual perfil você está sendo buscado? Perfil. Você tem descritivo da função? O que eu vejo hoje no mercado é o seguinte: a pessoa é contratada para fazer uma coisa, aí de repente lá, por não ter uma descrição de cargo, começa a fazer outra. Aí ela fala, não fui contratado para isso, falta de alinhamento. Aí você fala que o funcionário é ruim. Ah, que funcionário ruim, na minha época. Na sua época, na minha época. Que o meu gerente mandava eu a merda, e eu tava lá no dia seguinte, uhul! Hoje você falar isso, você não precisa nem falar aqui. Ok? Quais habilidades, competências necessárias para essa vaga? Se você não tiver isso bem claro, você vai contratar qualquer um. Às vezes pela estética você vai contratar. Em quais canais vai fazer sentido eu divulgar a minha vaga? Canais. Gente, é fundamental que as responsabilidades sejam bem definidas. Isso vai otimizar o teu processo. No momento que você se sentir, olha só o que eu vou te falar, no momento que você se sentir a necessidade de controlar rigidamente uma pessoa, é porque você errou na contratação. Então resolva isso aí. Faz sentido? Segundo ponto. Vamos falar agora do seu processo ideal. Vale reforçar aqui para você também que não existe um padrão para os processos de contratação, tá? Ele vai variar de empresa para empresa. Vai variar de acordo com as vagas, ok? Isso muda. Então eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma visão geral de possíveis etapas que podem compor a sua jornada do candidato em um processo seletivo, tá? Então vamos lá, continue. Qual etapa que você tem na sua empresa? Eu quero que você reflita o que eu vou te falar e o que você utiliza. Se você não utiliza,
Anota aí, tá bom? Divulguei, entendi meu funilzinho. Então tudo eu começo primeiro pelo cadastro, certo? A etapa que os candidatos se identificam com a vaga, eles vão fazer o quê? Deixar o currículo para vocês. Depois de eu divulgar a minha vaga, você trabalha com um teste de perfil aí? Você faz algum teste de perfil aí na sua empresa, no seu processo seletivo? Se faz, qual? Escreve aí para mim, por favor. Eu vou falando aqui sobre esse teste de perfil aqui. Gente, essa etapa ela é muito utilizada para identificar um encaixe entre a cultura, valores e ambiente de trabalho de uma empresa. Tá? Serve para isso. Perfil técnico e de comportamento deve ser ali, Nelson. Legal. Vou fazer um parênteses aqui para vocês. Tem muitos testes de perfis aí, de perfil comportamental no mercado, tá? Vou falar de alguns rápido aqui, rapidamente para vocês. Você tem o DISC. Para quem não conhece o DISC, aquele teste que avalia dominância, influência, estabilidade, como conformidade. Hoje é um dos mais utilizados, tá? E ele é aplicado também como ferramenta de desenvolvimento com os funcionários. Tá? Outro teste, chamado teste de perfil STAR. MBTI, né, Jô? Esse também é muito bom. O teste de perfil STAR é outro, é um teste muito usado em entrevistas situacionais para avaliação dos candidatos em determinados momentos. Ele avalia o STAR, né? O S de situação, o T de tarefa, o A de ação e o R de resultado. Então ele considera o contexto contado pelo candidato. Bom, ou seja, você pega o cara mentindo. Simples assim. Existe aquele teste chamado Big Five. Esse é um teste mais completo do mercado para mim. Ele avalia 5 fatores. Estabilidade, extroversão, originalidade, consolidação e acomodação. Acho que é isso aí. Acomodação. E existe vamos falar mais um aqui, o Growth Mindset, talvez você conheça, é de mentalidade de crescimento. Esse é um teste que tenta identificar como os candidatos reagem a situações tanto positivas quanto negativas dentro de uma empresa. Se as pessoas têm uma mentalidade fixa ou não de crescimento. Muito indicado isso para empresas de alto crescimento. Tá? E por aí vai, MBTI, grafologia, esse eu não conhecia, enfim, por aí vai, tá? Um teste muito conhecido nas empresas, chamado teste técnico, ou role play, não sei como você conhece, né? Esse é um teste muito utilizado para avaliar essa pessoa, se essa candidata possui um conjunto de conhecimento técnicos. É o famoso hard skills, tá? Muito importante para essa vaga que você está abrindo. É importante você se perguntar quais são os hard skills, as habilidades aí técnicas que é necessária para sua vaga. Preciso falar inglês? Preciso ter Excel? Preciso ter, enfim, quais são essas habilidades técnicas? Saber vender? Técnicas de vendas? São habilidades que podem ser de alguma forma mensuradas. Aí pode ser, como eu disse, teste em Excel, nível de inglês, teste de lógica, entre outros, tá? Outra fase do teste, outra fase da sua etapa aqui, é o vídeo de entrevista. Quem que aqui pede um vídeo para os candidatos? É uma etapa que a pessoa, se candidata, envia um vídeo com alguma tarefa. Por exemplo, contando a sua história ou resolvendo um case. Alguém utiliza isso? Gente, essa ferramenta de vídeo de entrevista é bem aplicada, pode ajudar muito você na seleção em vagas de alto volume de inscrições, onde vai determinar quem sim e quem não, que deve ser mais investigado nas próximas etapas. Tá? Existe uma outra etapa em algumas empresas chamada screening. É um contato rápido que você faz por telefone com a pessoa, para a candidata, para checar com ela algumas informações e assim você ter segurança para não passar para outra etapa ou não correr o risco de você passar para a próxima etapa e a pessoa falar, mas o horário é para noite? Eu achei que era de manhã. Eu utilizo nesse processo, já descarto vários candidatos. Bem isso, Fábio, funciona demais, tá? Deu para entender? Esse screening, essa ligação, por telefone mesmo. Outra etapa desse processo pode ser dinâmica.
né, você fazer uma dinâmica, é normalmente usada em um processo de estágio ou um trainee quando há um grupo de pessoas maior. Eu participei de muitos quando eu estava lá, comecei, eu fui pré-selecionado ali através de uma dinâmica de grupo. Tá? Funcionou e aí você vê, quem sabe faz ao vivo, né? O objetivo é identificar como as pessoas interagem durante um desafio. Imagina, eu tenho vergonha. Pô, imagina, vai vender então, ferrou. Não sabe vender, né? Entendeu? Tem vergonha para vender? Então, depois dessa etapa que eu cheguei até aqui, agora eu vou passar para o gestor. Olha quantas etapas eu posso ir filtrando. Agora eu passo para o gestor. É a etapa que ocorre depois da validação técnica das habilidades e se tem fit ou não da empresa. A Bruna falou na sexta-feira aqui, né? Quem acompanhou a live dela, como construir uma cultura forte no seu negócio, ela falou que o portão de entrada usa tecnologia e só passa quem deu match no fit cultural e o comportamental para ela entrevistar. Então ela não perde tempo para quem não tem a cultura. São perguntas embasadas na cultura. Ela nem perde tempo entrevistando. Ah, mas a pessoa é ótima, não deu match, vai cair um monte de gente. Patrick, nesse meio tempo posso perder pessoas boas? Vai. Pessoas boas comparado ao quê? A vendas ou a cultura? Tá? Dentro desse funil, dentro desse processo ideal, tem algumas empresas que utilizam agora o RH, como eu acabei de falar da Bruna. Tá? Essa é uma etapa para identificar se há fit de valores organizacionais da empresa com o candidato. Às vezes eu não tenho uma tecnologia, eu vou acionar o RH neste momento apenas. Olha o RH onde entra. Senão o RH tem uma infinidade de currículo e está perdendo tempo. Perde tempo demais fazendo triagem. Se você não otimizar isso, se você não tiver um canal para acelerar esse processo, o RH vai passar o dia inteiro fazendo triagem de currículo. Imagino que todos esses testes são pagos. Gostaria de saber quais empresas posso fazer contato direto para aplicar esse teste, pois não tive uma boa experiência com a agente de contratação. Ô, Fábio, não sei se você está lá no nosso grupo, eu vou disponibilizando alguns testes gratuitos que dá para você fazer, que te dá um bom norte, tá? Pois entra lá, não sei se você já entrou, tá? Agora que você já conhece as etapas que eu estou falando aqui para você, que costumam fazer parte de um processo de recrutamento e seleção de novos talentos, eu quero te provocar aqui, provocar você, Fábio, quem está me ouvindo aqui. Quero que você reflita. Quais as etapas que formam a contratação da sua empresa? Eu falei de vários aqui. Vários. Quais as etapas que formam aí o recrutamento e seleção, né? Todo esse funil da sua empresa? O que você busca com cada uma dessas etapas? É possível você melhorar o seu processo com algo que eu tenha te trazido até agora aqui nessa live? Outro ponto importante, quanto tempo você investe ou gasta com etapas, com cada etapa dessa que eu passei? Porque tempo é dinheiro. Tempo do dono é precioso. Quem está comigo aqui nessa estruturação até aqui? Vocês estão comigo aqui? Então nós falamos até agora, construção do seu funil de contratação, falamos agora de definindo o processo ideal para sua empresa. E agora nós vamos entrar no último, como selecionar os melhores talentos aí para o seu negócio. Esse último ponto aqui, eu vou dividir ele em alguns tópicos, rapidamente, só para você entender. É triagem de currículos, tá? Nós vamos falar rapidamente sobre condução da entrevista. Nós vamos falar rapidamente de diversidade e processo seletivo. Tá? O meu objetivo aqui, pessoal, é te ajudar a pensar nas melhores estratégias para que os melhores talentos sejam, vamos falar, conquistados e optem por fazer parte do seu time. Então eu quero que você redobre a sua atenção para você não cair em achismo. E esse achismo, esse empírico, pode atrapalhar o seu processo. Tá? Quando a gente fala de triagem de currículo, quando você chegar nessa fase, né, dos seus currículos, nosso contato com o candidato, seu contato com esse candidato, começa o quê? A se estreitar, correto? Aqui é importante você saber que separar os currículos de acordo com o propósito do seu negócio, propósito da sua empresa, aqueles candidatos que têm potencial para fazer parte do seu time e daqueles que não têm. Então aqui nessa etapa é importante que você faça uma pré-seleção procurando por responsabilidades, resultados e testes, se houve testes anteriores que nós falamos aqui.
e outras informações que podem te ajudar também na escolha ou não por esse currículo disponível. Então, conduzir entrevistas estruturadas e com base na sua cultura, aí a cultura do seu negócio é o seu grande desafio. Para mim, é o pilar principal. E o elemento chave para uma boa entrevista é a estrutura básica. O que é essa estrutura básica? Essa estrutura é fechada para intervenções. Na sua entrevista, você tem lá a estrutura básica ou a estrutura mais aberta? Eu deixo haver interações entre o gestor, o RH e o candidato para ter intervenções e falar, ou não? Ou ela é semi-estruturada? Aqui talvez você dê mais chance de dar uma maior flexibilidade na condução da entrevista do candidato. Só que é interessante que você faça Olha só, tá aqui uma pegadinha. Conselho para você. É interessante que você faça as mesmas perguntas-chave aos diferentes perfis de candidatos. Por quê, Patrick? Porque só através disso você vai conseguir perceber ainda mais se tem fit ou não entre os demais candidatos. Se tem um alinhamento de cultura. Se você faz uma pergunta para um, outra pergunta para outro, como é que você compara? Quem se saiu melhor dentro do seu processo de alinhamento de fit cultural? As suas entrevistas devem ser elaboradas com base na cultura da sua empresa. Assim como todo o processo que nós falamos aqui, com base naquilo que são suas diretrizes, valores, princípios, que você conduz o seu negócio. E as perguntas são desenvolvidas com base nesses pilares. E aí você faz um formulário, um roteiro, que fica pré-estabelecido para quem for, para você, para o gerente, para quem for entrevistar, ele não muda. Tá ali o roteiro. Você facilita. Processo, gente. Processo. Você não tem que olhar para o resultado da sua empresa. Você tem que olhar para o resultado que gerou, o processo que gerou o resultado. Se você olha só para o resultado e não vê o passo a passo para chegar lá, você está perdido. Porque aí pessoas boas vão embora, o resultado cai, porque não tem processo. Então essa estratégia serve para definir uma mensuração em termos de respostas. Ou seja, lá no fim das suas entrevistas você vai conseguir medir os resultados. E você vai poder usar de maneira comparativa para perceber quem obteve melhor rendimento e quem não. Quem apresentou mais afinidade com a cultura da sua empresa e quem não. Que aí você consegue formar um time de alta performance. Quem contrata bem, vende bem. Quem contrata mal, vende mal. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu vou te dar alguns passos aqui, ó, rapidamente. Patrick, o que eu tenho que fazer? Primeiro, lista aí os valores da sua cultura. O que são valores? Por que você faz o que você faz? Por que você reage da maneira como você reage? O que é importante para a sua empresa? O que você não abre mão na sua empresa? Me dá alguns exemplos. Foco no cliente, foco no resultado, meritocracia, olhar de dono, aberto ao novo, enfim, existem outros que você pode elaborar aí. Ali, primeiro, liste os valores da sua empresa. Segundo, faça algumas perguntas direcionada para cada valor. Foco no cliente. Que pergunta que eu vou utilizar para foco no cliente? E terceiro ponto, esse para mim é fatal. Atribua uma pontuação vai lá, de 0 a 4 para cada pergunta. O famoso score. Se você não utilizar score para você mensurar aqui foi bem, 0, 1, quais são os critérios para você padronizar para quem sentar ali sabe fazer, aí cada um acha uma forma. Aí é achismo. Aqui pode ser feito 3 tipos de perguntas que você pode elaborar aí junto, né? Perguntas gerais para o candidato. O que é pergunta geral? Patrick, eu vou estruturar minhas perguntas em geral, perguntas situacionais e perguntas técnicas. Perguntas gerais. O que é pergunta geral? Sobre a experiência da pessoa, os motivos que ela deixou na última empresa, sobre o tempo de permanência em cada empresa. Tá? 2, perguntas situacionais. O que é situacional? Uma cliente chegou na tua loja e pegou um calçado na mesa de exposição da entrada. O que você faz? O que você faria? Aqui você coloca a pessoa em jogo.
Gente, perguntas de entrevista, não vou entrar nesse mérito aqui porque é extenso. Sempre se faça perguntas com base no passado. O que você construiu, o que você realizou, o que você fez. O que você faria? Gente, faria eu vou inventar. Eu vou trazer uma situação. Como você se vê daqui? Cara, não sei nem como eu me vejo daqui a... Você imaginaria que ia ter a pandemia? Entende? Como é que você se vê? Ah, visão de futuro. Pá. Legal, beleza, pode perguntar, mas o que você contribuiu? O que você desenvolveu? O que você fez? Como você reagiu? Então, perguntas situacionais são ótimas. Pega uma situação específica. Ah, Patrick, me dá um exemplo para quem trabalha no caixa. Olha, você está conferindo o seu caixa no final do dia e está faltando R$50. O que você faz? Eu já escutei assim, vou na bolsa do gerente e pego 50. Eu vou ver. Eu ligo pro dono da loja e falo para ele, ó, faltou R$50. Resolve aí. Aqui você vê o comportamento da pessoa. Aqui você vai medir comportamentos e identificar valores. É aqui. E existem as perguntas técnicas, né? Gente, são mais informações sobre habilidades técnicas do candidato. Técnica. De vendas, enfim, por aí vai. Agora, Patrick, eu tô com dificuldade de recrutar pessoas. Eu não tenho currículo, Patrick. Esse é o mais desafiador. Vou te dar uma dica. Vou te dar um direcionamento aí. Estrutura um bônus para o funcionário que trouxer um bom profissional e ele passar do prazo de experiência. Dá lá trezentão pro cara. Quanto custa uma rescisão para você? Estimule isso dentro da sua... A sua equipe... Por isso que existe o ENPS, que até que a Bruna falou, que é de 0 a 10, o quanto você indicaria a minha loja, o meu grupo, para um amigo trabalhar? Se você tem um advocate, um promotor da sua marca, da sua loja, que ele gosta de trabalhar aí, ele tá no churrasco, ele tá no prazo de alimentação, ele tá com outros vendedores, ele fala, ó, vem trabalhar comigo. Quando ele tá escutando que o outro tá reclamando e é um bom vendedor, cara, vem cá. Estimule os seus vendedores com bônus pro funcionário que trouxer e essa pessoa passado para a experiência, não é só trazer. Peça indicações para amigos que conhecem o teu perfil, conhecem a tua empresa. Seus clientes, a Zara faz muito isso, né, pedindo indicação para cliente. Ok? Todos os demais problemas de uma empresa acontecem quando falham na contratação. Grava isso que eu estou te falando. Todos os demais problemas de uma empresa acontecem quando falham na contratação. Um erro de gestão. Dedicar muito tempo com um funcionário ruim, tentando reverter a situação e pouco tempo com talentos da sua empresa, da sua loja, que realmente entregam resultado. São esses talentos que, sem dúvida nenhuma, se você não der atenção, eles vão deixar você por falta de desenvolvimento de novos desafios. Fez sentido o que eu trouxe aqui para você hoje? Como eu disse, tem inúmeros temas aqui, assuntos. Ah, eu quero aprender a entrevistar, aí são outros tópicos. E para quem está no grupo hoje, lá no nosso grupo, eu vou entregar 70 perguntas para você embasadas em valores. Tem vários valores e várias perguntas dentro de cada valor para te ajudar nessa estruturação. Mas só para quem está lá dentro do nosso grupo. Ok? Não adianta me pedir no direct como muitas pessoas querem um atalho. Não. Vamos lá pro grupo. É um grupo fechado que eu quero entregar um conteúdo para quem faz sentido, para quem vai utilizar. Não quero disponibilizar, baixe aqui gratuitamente. Escreva aqui nos comentários só para ganhar engajamento. Cara, nada disso. Porque aí eu tô entregando pérolas, às vezes para quem não tá nem aí. Para um líder, dono de loja que... Cara, isso é perder tempo, eu contrato qualquer um, a empresa é minha, e por aí vai. Mentalidade. Mentalidade do dono. A cara da empresa é a cara do dono. E o resultado que a empresa está gerando é a cara de todo mundo. Fez sentido para você? Vamos rapidamente aí, perguntas, manda aí, que a gente vai investir 3 minutinhos em responder algumas perguntas. Fábio, esse roteiro de perguntas eu acredito ser um dos mais importantes e tenho o hábito de anotar todas as respostas, pois ao contratar o candidato será cobrado por tudo que falou. Você ter o prontuário desse colaborador é muito importante, Fábio. Tá? Você ter isso... Eu falo que seria interessante falar pro
pros líderes de lojas, né? Que às vezes roda, né? Sai, entra. Eu entregar o prontuário do Patrick com todo o currículo dele, os PDIs dele, os feedbacks que eu dei pra ele. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Toma aqui, ó. Tudo que eu já desenvolvi com o Patrick. Facilita pro próximo gestor. Hoje um gestor assume a operação e ele não tem nada. Aí ele quer implantar algo que o colaborador já viu, sabe? Aí o cara diz, pô, de novo. Falta de processo dentro de empresa. Ok? Perguntas pra gente partir pro fim. Gente, vou me despedindo de vocês. Hoje nós passamos um pouquinho do nosso tempo, né? Geralmente nossas lives duram 30 minutinhos. Hoje, por ser um conteúdo um pouco mais encorpado, que eu queria entregar para vocês, espero que eu tenha conseguido essa estrutura, para você colocar em prática aí na sua empresa. Começa por aí. Se você não tiver isso, ai que chato, é chato pra caramba, mas é um processo. Todo mundo quer o quê? O milagre de Jesus, mas ninguém quis Jesus. Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer passar pelo processo que gera o resultado. Esse é o maior problema. Ok? Processo. Sua empresa tem um processo? Se não tem processo, vai depender de você para sempre. Aí você não tira férias, você não consegue desligar o telefone, porque tudo depende de você. Você cria essa situação. Você é o responsável por tudo isso. Quando você não está, ninguém é contratado. Você está criando esse cenário. Se você tiver um processo, você terceiriza. Qualquer um pode fazer. Você treina a pessoa dentro de um processo. Agora, quando você não tem processo, cada um tem o seu achismo. Eu gosto de loira, o outro gosta de morena e por aí vai. Aí a sua empresa vira um frevo. Aí seu resultado vai lá no pé e depois você não reclama. Combinado? Perfeito? Gente, muito obrigado. Mais uma live, mais um encontro. Estamos partindo mais uma semana, né? Olha, mais uma semana está indo embora. Amanhã estaremos com a Tatiana, Headhunter, psicóloga organizacional. Vai trazer aí dicas de ouro, complementando a nossa semana de cultura, recrutamento e seleção, tudo que nós falamos aqui, engajamento. Nós vamos fechar com chave de ouro amanhã, então às 8h, não falte. Compromisso de estar aqui a semana inteira. Conteúdo rico para você. Aqui hoje, essa semana inteira, conteúdo muito rico para você. Tá bom? Deus te abençoe. Um dia comum tem que ser extraordinário. Bora fazer esse dia extraordinário, uma quinta-feira brilhante, rumo aos nossos objetivos aí. Deus abençoe vocês. Tchau, Pri. Obrigado, Ju. Tchau, Fabião. André, tchau. Até amanhã.